na sala de imprensa. E a gente começa pelo Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Boa noite, Fábio. Boa noite, André. Boa noite, Fernando Diniz. Boa noite a todo torcedor vascaíno que nos acompanha aqui na Vasco TV. Diniz, me ajuda a entender o que vocês, treinadores, pensam. Assim, por que eu digo vocês? Porque da mesma forma que o Marcelo Cabo escalava o Vasco, o Lisca também, você fez a opção de colocar quem joga do lado do campo invertido, né? O Léo Jabá, que é destro, pelo lado esquerdo, e o Peck, quando entrou, que é canhoto, pelo lado direito. E a bola do jogo caiu até no pé direito do Peck, que não é o forte. Qual é o objetivo quando se pensa no extremo, no lado do campo invertido, quando perde-se a profundidade? Me ajuda a entender essa visão, Diniz. Boa noite. Boa noite. Se você tiver tempo, você dá para a gente falar bastante sobre isso, mas para mim facilita muito quando tem um jogador, principalmente do lado com as características do Peck, que é um cara que tem drible curto, que tem jogo de associação, que é uma tendência do cara que joga com o pé contrário, trazer a bola para dentro e jogo associado. Então ele tem o cruzamento, ele tem de aproximar a ultrapassagem, às vezes do lateral, no caso hoje o Peck com o Léo. E isso é uma coisa também que não é muita novidade, pela tua pergunta que você fez com um pouco de surpresa. Vai você pegar as grandes equipes do mundo, isso acontece também. O Neymar joga do lado esquerdo, o Messi tende a jogar mais pelo lado direito, o Sterling joga do lado esquerdo, o Mahrez joga do lado direito. Então não é uma coisa, o Robin jogava, o cara que tem drible e jogo associado, geralmente joga desse jeito. Eu também jogava no Fluminense, uma época, tinha a tendência de jogar pro lado esquerdo. Você tem o chute e tem o cruzamento. Quando você joga só com o teu pé do mesmo lado, o que você vai tentar fazer é tirar a bola para o lado e cruzar, e aí você é mais facilmente marcado. Isso é uma das possibilidades de responder isso. É bem verdade que eu posso jogar com o Gato lá ou o Peck lá, mas ele vai ter... E também uma coisa que vai contra o seu argumento, o próprio gol do jogador do CRB foi um destro que fez um gol. Se fosse um canhoto ali, provavelmente era uma bola muito mais defensável para o Vanderlei. É que se pegou um lance pontual do Peck, que ele poderia até ter dominado a bola, tinha mais coisas ali para fazer, e ele chutou de pé direito. Mas eu te dei algumas possibilidades. Quando você também joga de costa e o ponta vem para dentro, o teu pé esquerdo você também fica facilitado para você fazer um jogo associado. Então, assim, na minha opinião, quando a gente pode ter jogadores com as características certas para jogar com o pé invertido, eu acho que o jogo tem uma fluência melhor. Essa é a minha opinião. Agora a gente vai para Camila Carelli, da Rádio Globo CBN. Boa noite, Camila. Boa noite, André. Boa noite, Diniz, a quem está ligado aqui na Vasco TV. Diniz, queria que você falasse um pouquinho do que você priorizou nesses 4 treinos apenas, antes dessa estreia. O que você acha que disso você já viu em campo hoje no time do Vasco? Mas, além disso, o torcedor ficou preocupado mais uma vez porque o Vasco tem sofrido derrotas em pequenas desatenções, em erros individuais que acontecem ali em alguns minutos, talvez de falta de concentração ou erros técnicos mesmo. Queria que você falasse como solucionar isso. Claro que tempo, mas de que forma você acha que isso pode ser melhorado para as próximas partidas? Obrigada. Então, começando pela sua segunda pergunta, é muito difícil explicar o gol do CRB. A gente marcou bem, teve um domínio quase que total do jogo, na minha opinião. E no lance rebatido, que parece que deu tudo certo para o CRB, não foi ali naquele lance, a origem talvez, que a gente tinha uma bola dominada, a gente perdeu, mas depois foi um monte de coisas que aconteceram, que estava perto de mim ali, que foge um pouco do controle. E uma jogada ou outra vai acontecer, o adversário vai ter chance. Eu procuro ficar com a produção do time. O time produziu bem, ele fez por merecer ganhar a partida. Quando estava 1-0, nós estávamos muito mais próximos de fazer o segundo e o terceiro gols do que tomar o primeiro, e acabou tomando. Coisa do futebol. Quanto àquilo que eu priorizei, no fundo eu fiz um pouco de tudo. Acho que o time conseguiu mostrar um pouco de cada coisa que a gente treinou, conseguiu ter um pouco mais de consistência para sair, não tomamos riscos desnecessários. Um time bastante consciente para tocar a bola. A gente investiu muito na marcação mais alta, a gente conseguiu marcar alto boa parte do jogo, time mais compacto também. Então eu gostei muito. Acho que tudo que eu procurei passar em todas as fases do jogo.
A bola parada, embora a gente tenha sofrido um pouco, eu acho que a gente não perdeu, a gente não tomou o gol de bola parada e acabou fazendo um gol de bola parada. Embora é uma coisa que a gente precisa insistir mais e melhorar, mas esse time do CRB, o ponto deve ser o time que tem mais gol de bola parada no campeonato. Então é um time difícil de ser marcado, tem bons batedores e jogadores muito altos. Então, de maneira geral, tirando o resultado, que a gente obviamente ficou muito insatisfeito, o desempenho do time ele foi bom e a gente tem que trabalhar para melhorar para o próximo jogo. Próxima pergunta do Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite, André. Boa noite, Fernando. Torcemos muito, né, por uma vitória que escapuliu no finalzinho, você já está falando sobre. E a gente já projeta o jogo com o Cruzeiro, que já venceu nos acréscimos, gol do Marcelo Moreno, e o Vasco 33 pontos, o Cruzeiro 32, e a possibilidade de público em São Januário já no domingo. Isso vai ficar definido amanhã no Conselho Técnico da CBF. O que você pensa sobre isso? Já, quem sabe, no seu primeiro jogo em São Januário, com a presença do torcedor contra esse Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo. Obrigado pela atenção. Acho que é um clássico do futebol brasileiro, duas equipes gigantes, e a presença do público é uma coisa que me anima muito, e favorece muito o Vasco jogar com o público em São Januário. Joguei aqui várias vezes contra, e a gente sabe do poder da torcida, parece muitas vezes que está dentro do campo apoiando o time. E é um momento que a gente precisa do apoio do nosso torcedor, e a gente vai fazer de tudo aí para entregar essa vitória para a torcida. Só para detalhar aqui, o Cruzeiro empatou, gente. O Cruzeiro empatou 1-1. O gol do Cruzeiro no final foi anulado pelo VAR. Então o Cruzeiro não venceu o jogo dele com o Operário. Próxima pergunta do Hector Verlan, do Globoesporte.com. Boa noite, Hector. Oi, André. Boa noite. Boa noite, Fernando. Eu tive um problema no início da conexão aqui. Eu não sei se de repente tu já falou sobre isso, Diniz, mas eu queria que respondesse duas questões basicamente, por favor. O time na reta final da partida teve algum desgaste físico maior, dada a proposta, e isso acabou contribuindo para alguns poucos momentos o CRB ameaçar o Vasco, e queria que falasse também sobre a estreia do Nenê. O que esse jogador agregou assim, na tua ideia de jogo e nessa primeira partida? Obrigado. Eu não acho que a gente sofreu na parte física. Assim, o segundo tempo a gente teve muito mais chance clara de matar o jogo do que a gente teve até no primeiro. É claro que teve uma sequência de treinamentos, uma mudança de postura do time daquilo que estava sendo feito, que não é nem melhor nem pior, muito pelo contrário. Eu acho que o Marcelo Cabo é um excelente treinador e o Lisca, outro excelente treinador que a gente tem no futebol brasileiro. Mas é uma mudança de marcação assim, mais agressiva, e o time precisa ter mais mobilidade, e eu peguei os 4 dias de treinamento para treinar. Então os jogadores treinaram muito os 4 dias. A gente não conseguiu treinar e descansar, pegar um dia para descansar, para deixar o time em condições ideais para jogar. Então eu fiz a opção de treinar, de dar bastante formação, para o time ter mais segurança para jogar. E com as trocas que a gente fez do PEC, quando a gente trocou os 2 pontas e reforçou um pouco mais o meio, acho que o time conseguiu ter vigor. A gente marcou num bloco médio para alto praticamente 4 tempos do tempo. Então eu não acho que o aspecto físico no time como um todo tenha pesado, não. Teve jogadores que saíram com cãibra, no caso do André e do próprio Nenê, mas os jogadores, com as trocas, o time conseguiu assim ter bastante vigor físico. Quanto ao Nenê, é um jogador de nível altíssimo, um super talento, que hoje ajudou também a decidir o jogo na bola parada, que é um dos seus pontos fortes. E eu falei isso na preleção, o Nenê é um exemplo assim, de jogador apaixonado pelo jogo de futebol. Esse é o maior predicado, isso ele se torna um exemplo para todo mundo que ama o futebol. O cara ama aquilo que faz. Ele ama o futebol verdadeiramente, ele gosta de jogar futebol, ele gosta de estar junto, ele gosta desse ambiente. Ele não gosta de ficar fora de treino, não gosta de sair do jogo, não gosta de ficar fora de jogo. Então o Nenê, nesse sentido, além do talento dele, ele é um jogador assim que nos emociona para quem gosta de futebol. Porque acho que ele gostaria de jogar futebol até o fim da vida, sabe, competitivamente. Então ele agrega muito com o seu talento, com a sua experiência e também por essa paixão que ele tem pelo futebol.